são os fiéis pelos quais Cristo, vosso Filho, instituiu por seu sangue o mistério pascal. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Liturgia da Palavra. A liturgia da Palavra é o momento central desta celebração. Jesus enfrenta as consequências de sua fidelidade ao projeto do Pai e torna-se fonte de salvação para a humanidade. Leitura do profeta Isaías. Ei, o meu Senhor, servo será bem sucedido. Sua ascensão será o mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava, que não parecia ser humano ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado, e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza, nem atrativo para olharmos, não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelha desgarrada, cada qual seguindo seu caminho, e o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matador, ou como ovelha diante dos que os torquiam. Ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado, o meu povo foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre os ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará a luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Segunda leitura, leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permanecermos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemos então com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Fiquemos de pé para aclamarmos o Santo Evangelho. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedrão. Havia aí um jardim, o nome dele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conheceu o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas do sumo sacerdote. O fariseu chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procuras? Responderam: A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo, lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que estáis procurando e procurais, então deixais que eles se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiavam. Simão Pedro, que trazia uma estaca consigo, puxou dela e fez o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda tua espada na bainha.
Não vou beber o cálice que meu pai me deu. Então, os soldados, comandantes e guardas dos judeus, prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás e era sob de Caifás, o sumo sacerdote daquele ano. Foi Caifás que deu ao judeu o conselho. É preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e o outro discípulo seguiu Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no quarto do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com o encarregado da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu ao discípulo desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Ele ficou com eles aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seu discípulo e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Se respondi mal, mostra-me que, mas se falei bem, por que me bates? Eu falei as claras ao mundo, ensinei sempre nas sinagogas no templo, onde todos os judeus se reuniram. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram, e eles o que eu falei, e eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra-me que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou: Não. Então, um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros ou poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não se pecou, não seremos entregues. Pilatos lhe disse: Tomai vós mesmo e julgai, de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando que morte havia de morrer. Então Pilatos, entrando na palácio, chamou Jesus e perguntou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Tu dizes, estás dizendo isso por ti mesmo?
sobre mim? Estás dizendo isso por ti mesmo, ou te falaram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, o teu guarda teria lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes: eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, e pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vós solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados trouxeram uma coroa de cima e colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo uma coroa de espinhos e um manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viu Jesus, os sumos sacerdotes e guardas começaram a gritar: Crucificam! Crucificam! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmo para crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas esse homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei, declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal no lugar chamado em hebraico Gabata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucificam! Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei. O sumo sacerdote respondeu: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. E
eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Havia crucificado com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar onde Jesus foi crucificado estava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então, o sumo sacerdote dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que eu escrevi está escrito. Depois de crucificar Jesus, os soldados repartiram as suas roupas em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quando a túnica, esta era tecido sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estava de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleópas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e, ao lado dela, o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao seu discípulo: Esta é a tua mãe. E nesta hora o discípulo acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre, amarrado numa vara uma esponja de bebida de vinagre, elevaram-me até a boca do judeu. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era o dia da festa solene. Então pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas aos crucificados e os tirassem da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um, depois do outro, e foram crucificados com Jesus. Ao se aproximaram de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe do lado uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: olharão para aqueles que me transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por meio dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos
não sentir. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido à noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloe. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os varones em faixa de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim havia um novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Umas poucas palavras e a liturgia de oração muito bem explicada. Nós caminhamos, celebramos também a Via Sacra durante esse período da Quaresma, e hoje é o grande dia decisivo do encontro de Jesus com os poderes daquele tempo, com os poderes políticos, religiosos, principalmente o poder religioso que foi pelo qual Jesus foi entregue pelos sumos sacerdotes, pelos mestres da lei, com inveja, porque via aquele homem, arrebanhar tanta gente para perto dele. Via os sinais que ele realizava, e esses sinais, em tempo de ser uma graça para aqueles homens, se tornou em ódio e motivação para sua condenação. Uma palavra que condenou Jesus, rei dos judeus. Então a gente vê que as coisas não mudam muito, os poderes do mundo vão se aperfeiçoando mais, ficando mais sofisticados, mas o massacre contra, às vezes, os pequenos, os inocentes, ainda continua. Continua muitas vezes aqueles que não devem pagar o preço alto de ficar muitos anos na cadeia ou até perder a vida, e aqueles que são verdadeiros culpados estão soltos. Eu dizia domingo de ano que a nossa sociedade ou o mundo prefere muito mais aqueles que fazem o mal do que aquele que faz o bem. Um deve morrer por todos, e esse um foi Jesus. O preço do seu amor para conosco foi alto. O preço dos nossos pecados foi alto. Foi o sangue dele derramado na cruz. E no alto da cruz ele pede ao Pai: perdoa que eles não sabem o que fazem. Mas na leitura de hoje, uma coisa muito importante é o que Jesus fala para Maria: este é o teu filho, esta é a tua mãe. Então Jesus entrega a sua mãe para que seja a nossa mãe. E assim mesmo, muita gente que já sentaram nesses bancos, como vocês estão sentados, que professaram a fé que estamos professando, hoje diz que Maria é uma ninguém, é uma mulher qualquer. Ele não sabe, não entende ou fica cego, sabendo que ela é aquela mãe que mesmo aqueles filhos ingratos ou aquelas filhas ingratas que não a valoriza, ela continua amando, porque seu filho também os ama. Então, queridos irmãos, nós devemos procurar
valorizar mais a nossa vida, o nosso jeito de ser. E será que eu também não estou maltratando Jesus? Será que eu também, com as minhas atitudes, eu não estou crucificando Jesus? Não estou condenando a morte? Pensemos nisso e vamos, com o nosso coração cheio de gratidão, continuar essa meditação, a nossa meditação de hoje, para celebrar amanhã muito alegre, com muita força, o aleluia da ressurreição do Senhor. Vamos ficar de pé, agora vamos fazer a oração universal. Pela Santa Igreja, oremos, irmãos caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz da unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila, para a sua própria glória. Deus eterno, todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre o vosso povo, velai sobre a obra do vosso amor, para que a vossa Igreja, presente no mundo inteiro, persevere inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelo Papa, oremos pelo nosso Santo Padre Papa Francisco, para que Deus nosso Senhor, que o escolheu para o episcopado, concede são e salvo à frente da sua Igreja, para governar o povo santo de Deus. Lembrai-vos que Deus eterno e todo-poderoso, em cuja sabedoria tudo tem seu fundamento. Dignai de escutar nossos pedidos, protegei com amor o pontífice que escolhesses para que o povo cristão, por ele governais por meio dele, possa crescer na sua fé, em sua fé, por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todos os membros da Igreja, oremos pelo nosso bispo D. Joaquim, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da Igreja e por todo o povo fiel. Deus eterno e todo-poderoso, que santificai e governais pelo Espírito Santo, pelo Espírito, todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos pelos vossos ministros, fazei que todos, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos catecúmenos, oremos pelos catecúmenos, que o Senhor e nosso Deus abra os ouvidos dos seus corações e a porta da misericórdia, para que, tendo recebido e provado no batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados por Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos filhos e filhas tornai fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entusiasmo dos catecúmenos,
que, renascidos na fonte do batismo, sejam contados entre os vossos filhos e filhas adotivos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pela unidade dos cristãos, oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que nosso Deus e Senhor se digne de unir e conservar a unidade da sua igreja, todos os que vivem segundo a verdade. Deus eterno, todo-poderoso, que reunisse o que estava dispersos e conservai o que está unido. Velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam o que foram considerados, os que foram consagrados pelo batismo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos judeus, oremos pelos judeus, para o Senhor nosso Deus, a novo primeiro lugar, para que eles concedam crescer na fidelidade de sua aliança e no amor de seu nome. Deus eterno, todo-poderoso, que fizestes vossa promessa a Abraão e seus descendentes, escutai, benigno, as preces da vossa igreja, que o povo da primitiva aliança chegue à plenitude da redenção, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem em Cristo, oremos pelos que não creem em Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também eles ingressar no caminho da salvação. Deus eterno, todo-poderoso, dai aos que não creem em Cristo, que caminhando sobre o vosso olhar, com sinceridade de coração, encontrem a verdade, e nós, amando-nos melhor uns aos outros, participando com maior solicitude do mistério da vossa vida, sejam no mundo testemunhas mais fiéis da vossa bondade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem em Deus, oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando um coração sincero e reto, mereçam chegar ao Deus verdadeiro. Deus eterno, todo-poderoso, vós criaste todos os seres humanos e quisestes e pusestes em seu coração o desejo de procurá-los, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achasse repouso. Concedei que, entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos governantes, oremos por todos os governantes, que Deus, nosso Senhor, segundo a sua vontade, me dirija o Espírito e o coração para a verdadeira paz e liberdade de todos. Deus eterno, todo-poderoso, que tendo na mão o coração de todos os seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade àqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem
a segurança da paz e a liberdade religiosa por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todos os que sofrem, oremos, amados irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, que livre o mundo de todo erro, expulse a doença e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes, repatria os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que mesmo. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos, a força dos que labutam. Chegue até vós as preces dos que clamam em aflição, sejam quais forem os seus sofrimentos, para que em suas provações se alegre com o socorro da vossa misericórdia, por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora passamos para o segundo momento importante da celebração, que é a adoração de Cristo na cruz. Honrando a cruz, adoremos o Senhor e agradecemos o seu amor pela humanidade. Lembremos-nos dos que carregam a cruz da doença, da miséria, do desemprego, do abandono, de tantas cruzes que nos fazem sofrer. Eis o leito da cruz, do qual depende a salvação do mundo. Eis o leito da cruz, do qual depende a salvação do mundo. Eis o leito da cruz, do qual depende a salvação do mundo.
Rito da comunhão. Rito da comunhão. Na última parte da celebração da paixão do Senhor, vamos receber o pão eucarístico consagrado na missa de ontem. Comungamos Cristo, Cordeiro imolado, para nós nos mantermos fiéis a Ele, pegando-o para vencer os sofrimentos. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Prova de amor maior não há.
Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, e nos renovastes pela santa morte e ressurreição do nosso Cristo, conservai em nós a obra da vossa misericórdia, para que, pela participação neste mistério, vos concedemos sempre em nossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Só lembrando que amanhã nós teremos a Santa Missa do Fogo às 19 horas e no domingo de manhã teremos a Santa Missa às 6 horas da manhã e às 19 horas. No sábado à noite, que amanhã à noite, terá uma vigília que todos estão convidados a participar, passar a noite fazendo vigília aqui no Santíssimo. Agora nós vamos fazer a nossa caminhada, a nossa procissão, saindo por aqui, pegando, rodeando aqui, fazendo a volta lá em cima, lá do Superpegão e descendo aqui para a igreja. Chegando aqui na igreja, nós vamos direto aqui para trás e vai ter a encenação pelo jovem, preparada pelo jovem, tá bom?